Olá, bem-vindos ao curso BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Meu nome é Danilo e eu serei o seu tutor nesse curso. O curso BAT 101 é oferecido pelo ensino à distância do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Bom, essa é a primeira aula do BAT e nessa aula o que eu quero ver com vocês é uma introdução ao alfabeto hebraico e até uma introdução a como que a língua hebraica foi mudando do hebraico bíblico até o hebraico moderno, o hebraico clássico até o hebraico moderno. E o que eu quero ver com vocês é qual hebraico nós vamos aprender e de que forma nós vamos aprender esse hebraico, tá bom? Vamos começar então pelo alfabeto. Aqui está o alfabeto completo do hebraico bíblico. Nós vemos aqui, quando você viu o alfabeto aparecendo, ele apareceu da direita à esquerda, né? Eu sei que vocês já devem ter ouvido o alfabeto hebraico é um alfabeto, e a escrita hebraica é uma escrita da direita à esquerda, e não da esquerda à direita. Mas eu prometo que com a prática isso fica mais fácil. Pode até parecer um pouco estranho ou amedrontador, mas com a prática, quanto mais você vai estudando, você vai ver como que isso realmente não é tão difícil assim. Mas então, essa é a primeira coisa que nós sabemos do alfabeto hebraico. Ele é um alfabeto, ou a escrita hebraica é uma escrita da direita à esquerda, tá certo? Outra coisa do alfabeto hebraico é que o alfabeto hebraico é o que nós chamamos de uma escrita quadrática. O que isso significa? Significa que todas essas letras mais ou menos cabem em um quadrado, tá vendo? Essa primeira letra aqui é uma letra chamada Aleph, e o Aleph cabe em um quadrado. O Bet, aqui, a segunda letra, também cabe em um quadrado. Tá bom? Então, a escrita hebraica é chamada uma escrita quadrática. O que mais? O alfabeto hebraico tem 22 letras. Em termos de alfabetos, isso na verdade não é muito. O alfabeto mais curto que nós conhecemos seria o alfabeto havaiano, que tem 13 letras. Mas tem alfabetos, por exemplo, o alfabeto da língua hindi, que tem 297 diferentes letras. Então, na verdade, 22 letras é muito pouco, né? Em termos de alfabeto, esse alfabeto é um alfabeto curto. Agora só para te dar uma familiaridade com as letras, eu vou falar o nome de cada das letras, vocês não precisam memorizar ou gravar isso agora, mas eu vou só falar aqui para vocês verem cada letra e terem uma ideia das letras, tá bom? A primeira letra é o Aleph, a segunda, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pe, Tzadi, Kuf, Resh, Sin ou Shin, essa é a letra aqui, e a última, Tav, tá bom? Primeira letra então é a letra Aleph e a última é a letra Tav. Agora, outra coisa que vocês devem saber também do alfabeto hebraico é que o alfabeto hebraico não tem vogais. O alfabeto hebraico é composto inteiramente de consoantes. Então a consoante Aleph é aquele sonzinho que você faz no fundo da garganta quando nós começamos uma palavra que começa com uma vogal. Por exemplo, avô. Aquela coisinha na garganta, no fundo aqui. Tá bom? A segunda letra, o Bet, é o som do B. B. Gimel é o som do G. G. Dalet, o som do D. Tá bom? Então, as letras do alfabeto hebraico são todas consoantes. Isso não significa que você vai falar uma língua sem vogais, mas significa que na escrita o hebraico não tinha vogais. Em outras palavras, a pessoa que queria ler alguma coisa no hebraico tinha que fornecer as vogais do seu conhecimento prévio da língua hebraica. Tá bom? Agora, vamos ver um pouco da história desse alfabeto. O hebraico começa com o hebraico bíblico, ou hebraico clássico, que nós conhecemos de aproximadamente 1400 a.C. até mais ou menos o ano 70 depois de Cristo.
Por que o ano 70 depois de Cristo? Porque no ano 70 depois de Cristo, o templo judaico foi destruído e o hebraico que era utilizado, o hebraico bíblico, não foi mais utilizado. Vamos ver um pouco mais qual hebraico foi utilizado depois desse tempo. Mas o hebraico bíblico, também é chamado hebraico clássico, não era escrito da maneira que nós acabamos de ver. Ele era escrito com o que nós chamamos de a escrita paleo-hebraica. Essa escrita aqui. Isso aqui é um desenho, né, de uma inscrição mais ou menos do século 9 a.C., que tem o nome de Davi. Então, aqui nós temos aqui essa letra aqui, escrita no paleo-hebraico, é a letra Dalet, que tem o som de D, tá certo? Essa aqui é a letra Vav, que tem o som de V. E essa última aqui é a mesma que da frente, é a letra Dalet, tá certo? Então, essa palavra aqui é a palavra David, tá certo? Ou Davi, o nome de Davi. Então, como nós vemos aqui, essas letras eram bem diferentes, até parecem com as letras fenícias do hebraico moderno, do hebraico que nós temos hoje, o hebraico que você vai encontrar numa Bíblia hebraica hoje em dia. Por quê? Porque depois do hebraico bíblico, ou mais ou menos no mesmo tempo, aproximadamente começando no ano 200 a.C., até o ano 600 depois de Cristo, nós temos o que é chamado o hebraico mishnaico. O hebraico mishnaico ele misturou um pouco com o aramaico. O aramaico era a língua babilônia, ou a língua do cativeiro, tá certo? Quando os judeus foram levados pela Babilônia, eles adotaram não só a língua aramaica, mas também a escrita aramaica. Então eles misturaram o aramaico e a sua escrita com o hebraico bíblico, o hebraico clássico, que é o que nós temos. Então, hoje, o que nós utilizamos é o hebraico bíblico com os caracteres, com as letras do aramaico, que é mais ou menos o que era o hebraico mishnaico, tá bom? Depois disso veio um grupo chamado os Massoretas. Os Massoretas, mais ou menos nos séculos 10 e 11 depois de Cristo, criaram um sistema de acentos, um sistema de marcazinhas para preservar a linguagem bíblica. Eles viram que o hebraico estava desaparecendo como uma língua falada e eles decidiram então preservar os acentos, preservar as vogais, preservar até o que é chamado a cantilena, a forma de ler a Bíblia cantando. Tá certo? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é o hebraico mishnaico. Essas são 3 palavras, as 3 primeiras palavras da Bíblia. Bereshit bara Elohim. No começo, criou Deus. Tá bom? Agora, quando os massoretas vieram, eles falaram assim: se alguém que não conhece o hebraico muito bem ler isso aqui, eles não vão saber que quando você fala Bereshit, aqui tem um I e aqui tem um E, tá certo? Então, dessa forma, eles não vão saber diferenciar bara de berei ou de biri ou alguma coisa assim, tá certo? Então, o que eles fizeram? Eles acrescentaram acentos. E o texto massorético ficou mais ou menos assim. Tá certo? O texto massorético é o texto que nós vamos estudar. Alguns acentos aqui são muito importantes, são os acentos que nós chamamos de acentos vocálicos. Esse aqui é um acento vocálico, esse é um acento vocálico, aqui tem outro acento vocálico. Mas também existem outros acentos que não são tão importantes, como esse acentozinho aqui, ou esse aqui. E a única forma que nós vamos poder distinguir quais são importantes e quais não são é pelo estudo, tá bom? Bom, vamos continuar então vendo a história do hebraico. Depois disso, depois dos massoretas, realmente o hebraico passou a ser uma língua escrita e não muito falada. Claro que existiam
rabinos, existiam pessoas que conheciam o hebraico bíblico, mas eles não usavam no dia a dia. Então, mais ou menos no fim do século XIX, no começo do século XX, começou o que foi chamado o movimento sionista. O movimento sionista era um movimento de judeus que queriam retornar a Sião, ou a Israel. Tá bom? Isso começou mais ou menos com um homem chamado Mendele Mokia Sefarim. Esse homem escreveu vários textos no hebraico, em hebraico bíblico, e ele queria realmente promulgar uma união do povo judaico através do hebraico e através de uma outra língua chamada o Yiddish. O Yiddish era uma mistura do hebraico com o alemão. Bom, depois dele veio um outro homem chamado Eliezer Ben Yehuda, e Eliezer Ben Yehuda realmente criou um dicionário do hebraico, e ele começou a incorporar algumas palavras modernas que não existiam no hebraico bíblico, como por exemplo óculos, ou como por exemplo telefone, alguma coisa assim. Ele começou a incorporar essas palavras no hebraico moderno. Ao fazer isso também, ele criou um comitê para ressuscitar a língua e para que a língua fosse uma língua utilizada no dia a dia. Ele morreu antes de ver isso dar certo, mas realmente no ano 1947 Israel se tornou um país independente. E quando Israel se tornou um país independente, o hebraico realmente começou a ser utilizado como uma língua moderna, uma língua falada e não somente escrita e lida. O que nós vamos fazer então na nossa aula? Nós vamos usar a escrita do texto massorético, tá bom? Por quê? Porque é mais fácil, nós teremos as vogais escritas ali, vai ser mais fácil para nós aprender e utilizar o texto massorético do que um texto sem as vogais, tá certo? Mas vamos também utilizar a pronúncia do hebraico moderno. Por quê? Porque realmente nós não sabemos como algumas consoantes eram pronunciadas. Mesmo que os massoretas utilizaram vários acentos para determinar quais eram as vogais do texto, eles não nos falaram como pronunciar algumas consoantes. O que nós vamos fazer então é utilizar a pronúncia do hebraico moderno. Veremos um pouco mais da pronúncia das letras na próxima aula. Mas bom, o que eu quero fazer então? Quero resumir o que nós aprendemos do alfabeto hebraico. Vocês não precisam saber a história do hebraico, mas eu quero que vocês estejam cientes do desenvolvimento do hebraico bíblico, tá certo? Agora, o que nós sabemos do alfabeto hebraico? Primeiro, existem 22 letras. Segundo, a escrita da direita para a esquerda. Terceiro, as letras são chamadas letras quadráticas. Quarto, não existe letra maiúscula ou minúscula. Vocês viram lá, as 22 letras são as únicas letras que existem. Não existe uma letra maiúscula ou minúscula. E finalmente, não existem vogais. O alfabeto hebraico é composto inteiramente de consoantes. Tá bom? Bom, é só isso que eu queria ver com vocês nessa aula. Nós vamos continuar na próxima aula para ver como que escrevemos o alfabeto hebraico. E depois disso, nós vamos fazer uma pequena revisão de certas letras especiais. Tá bom? Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom. Shalom significa paz. Tchau.